Olá, meu nome é Adriano Carvalho e você está no curso de Linguagem Musical da KeepOnPlaying. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a escala diatônica maior. Possivelmente você já deve ter uma ideia do que seja uma escala musical. O termo escala vem do italiano scala, que significa escada, e é uma sucessão de notas com uma estrutura intervalar definida que vai de um tom inicial até a sua repetição. Possui uma forma ascendente, quando os graus da escala progridem da nota mais grave para a nota mais aguda, e descendente, onde os graus progridem da nota mais aguda para a nota mais grave. De acordo com a cultura musical de cada país ou região, são adotadas diferentes escalas como material musical das composições. Como já vimos em outra aula, a estrutura intervalar de tons e semitons dessa escala é a seguinte. Essa estrutura é a que a gente vai utilizar como referência para construirmos as escalas nas diferentes tonalidades. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o que significa tonalidade. A tonalidade é uma característica da música tonal. A gente já vem falando sobre isso, sobre esse tipo de sistema, desde a nossa primeira aula. Só que agora a gente precisa entender um pouco melhor do que se trata esse tipo de música. Se tivéssemos que definir a música tonal com uma única palavra, talvez a melhor opção fosse a palavra trajetória. É isso. A música tonal é um tipo de composição que, ao ouvirmos, sempre nos dá essa sensação de que a música está percorrendo um caminho, com pontos de repouso e de tensão. Esse caminho sempre tem como ponto de referência o que chamamos de tônica, que é quando sentimos na música que houve um momento de repouso, de chegada, de finalização, mesmo que uma finalização momentânea. Essa tônica pode ser representada por qualquer nota da escala. E quando a gente define a tônica da música, a gente define também a sua tonalidade. Essa tonalidade ela pode estar no modo maior ou no modo menor. O que caracteriza cada uma delas, a gente vai estudar em breve numa outra aula aqui do curso. Assim, quando falamos, por exemplo, que a música está na tonalidade de Ré maior, isso significa que a nota Ré é o centro de referência e toda a construção musical terá como referência as características dessa tonalidade. Para definirmos as tonalidades, a gente precisa conhecer as diferentes escalas. Vamos começar com as escalas maiores, que são originadas das tonalidades maiores. A escala diatônica recebe esse nome porque é uma escala que a gente consegue dividir em duas partes iguais, que são simétricas, dessa forma. Veja que ao dividirmos a escala ao meio, ela fica com duas partes com a mesma estrutura de tons e semitons. A partir de agora, a gente vai se referir a essas duas partes da escala como primeiro e segundo tetracorde. Uma coisa interessante que a gente pode notar em cada tetracorde é que em cada um deles há a presença de uma nota que na música tonal chamamos de sensível. Vamos entender um pouco esse conceito. Basicamente, a sensível é uma nota que, quando a ouvimos, a gente sempre tem a sensação de que ela precisa ir para uma outra nota. Ou seja, ela cria uma percepção de expectativa que só se resolve quando ela faz o movimento para a nota que nos proporciona uma sensação de repouso. Vamos ouvir essa escala. Quando a melodia parou na nota Si, você não ficou com a sensação de que ela deveria subir mais uma nota até o Dó? E quando a escala chegou no Dó, você não teve a sensação de repouso? É exatamente isso que a sensível faz com a nossa percepção. Cria essa sensação de expectativa buscando o repouso. Olha esse outro exemplo.
Nesse caso, a gente ficou com a expectativa de que a nota deveria ir para uma nota seguinte mais grave. Aqui no caso, a melodia parou na nota Fá e o repouso aconteceu quando ela resolveu na nota Mi. Ou seja, a sensível ela pode criar tanto uma expectativa de resolução ascendente como descendente. Na escala diatônica, a sensível que resolve meio tom acima recebe o nome de sensível tonal, porque a sua resolução acontece na tônica da escala, ou seja, a nota que recebe o nome da escala ou da tonalidade. No caso da sensível que resolve no movimento descendente, ela recebe o nome de sensível modal, porque a resolução sempre acontece na terça do acorde, que é uma nota que tem uma relação direta com o modo da composição, se ela está no modo maior ou no modo menor. Mas não se preocupe se você ficou meio perdido com esses conceitos, porque em breve a gente vai ter uma aula sobre intervalos e aí você vai conseguir entender melhor tudo isso. O importante aqui é você perceber que toda a escala diatônica possui essas duas sensíveis, que são notas muito importantes nessa estrutura e que sempre geram essa percepção de necessidade de movimento, de resolução. Voltando então à estrutura da escala, como toda escala diatônica possui essa estrutura simétrica, fica fácil da gente chegar às outras escalas em diferentes tonalidades. Basta a gente inverter os tetracordes. Por exemplo, se a gente pegar o segundo tetracorde da escala de Dó maior e o utilizarmos como primeiro de uma nova escala, a gente vai obter a primeira parte da escala de Sol maior. Nesse caso, para a gente completar a escala, basta acrescentarmos as notas do segundo tetracorde, seguindo a mesma estrutura de tom-tom, semitom. Uma coisa importante da gente perceber quando a gente completa as notas desse segundo tetracorde é que a estrutura ela fica alterada, ela fica com tom, semitom e tom. Para a gente resolver isso e manter a estrutura de tom, tom, semitom, a gente precisa colocar uma alteração na sétima nota da escala, dessa forma. Agora sim, a gente tem os dois tetracordes simétricos originados a partir da nota Sol. Essa escala ela recebe o nome de escala de Sol maior e a gente pode dizer que na escala de Sol a nota Fá sempre será uma nota sustenida. Agora, além da famosa escala de Dó maior que você já conhece, você também já sabe quais as notas da escala de Sol maior e o que ela tem de diferente em relação à escala de Dó. É muito importante que você treine falar o nome das notas da escala para se acostumar com as notas que formam cada uma delas. Assim como você tem facilidade de falar os nomes das notas da escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, no caso da escala de Sol maior, você também precisa treinar essa fluência. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Se a gente repetir esse processo a partir da escala de Sol maior, a gente vai obter uma nova escala, que no caso vai ser a escala de Ré maior. Note que nesse caso, essa escala ela vai ter duas alterações ascendentes, uma vez que a nota Fá sustenido da escala de Sol maior permanece como parte do primeiro tetracorde na escala de Ré. E assim como você treinou com a escala de Sol, agora treine também falar a sequência das notas da escala de Ré maior. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Para a gente construir as demais escalas maiores, basta a gente repetir esse procedimento. Note que, utilizando esse processo, onde o segundo tetracorde se transforma no primeiro de uma nova escala, as alterações são sempre ascendentes, com sustenidos. Aqui no material complementar dessa aula, você vai encontrar alguns exercícios para que você construa todas as outras escalas utilizando esse procedimento. Realize os exercícios e qualquer dúvida é só falar com seu professor e não se esqueça de praticar as escalas falando o nome das notas na sequência. Faça isso com toda a escala nova que você construir até você ficar fluente. Na próxima aula, a gente vai ver como fica a construção das escalas que utilizam bemóis na sua estrutura.